Cordel Arcano. A literatura de cordel tem várias definições possíveis, né? Não há um consenso sobre o que é e o que não é. Tem bandeiras que são defendidas nesse campo. Uma delas, das mais tradicionais, é a de que o cordel se define como métrica, rima e oração. Então, hoje a gente fala um pouco sobre isso. O que são essas três características? A métrica, ela é uma forma de medir o verso, né? O verso quando ele é declamado. A separação silábica numa declamação ela é diferente da separação silábica gramatical, né? Que a gente aprende na escola para ver em que pontos da palavra podemos dividir, né? Quando não cabe a palavra inteira no final da linha, dentro de um parágrafo. Bom, a métrica ela é uma forma diferente de separação das sílabas, que leva em conta mais a sonoridade. Para métrica, a gente trata o verso como se fosse uma palavra inteira, praticamente, assim, um conceito. E ele é contado apenas até a última sílaba tônica do verso. Você pega a última palavra do verso e vê qual é a tônica. Se a tônica dela, se a palavra for oxítona, então você vai contar todas as sílabas poéticas, que são esse tipo de sílaba um pouco diferente, até o final. Se ela for paroxítona, então você vai ignorar a última sílaba. E por aí vai. O cordel, tradicionalmente, ele é escrito em redondilhas maiores, que são 7 sílabas poéticas. Mas existem, né, desde de antigamente, alguns que são um pouco diferentes, principalmente os que fazem relato de batalhas, né, de pelejas, ou os que são pelejas mesmo, ficcionais. Eles costumam variar e às vezes usar décimas, que são 10 sílabas poéticas. Isso seria a métrica, certo? A rima, eu acho que é o conceito mais simples que tem desses três, que a gente aprende na parte artística, poética, é o conceito que é mais enraizado quando a gente está na escola, né? Quando a gente aprende sobre essas coisas, que tem a ver com a terminação, né, da palavra a partir da tônica. Você tem uma rima quando duas palavras têm a mesma terminação, como revisão e adaptação, para pegar palavras que estão aqui no planejamento do ateliê do bardo. Todas elas terminam em ão. E o ão é justamente a tônica, né? Elas são oxítonas. Se fosse o caso de palavras paroxítonas, elas teriam que ser iguais desde da tônica até o final. Não é só a última sílaba, é da tônica para o fim, que se considera para poder definir a rima. Por exemplo, pegando aqui, ó, sonetilha. Sonetilha e ilha, ou cartilha, são palavras que rimam. Mas se você pegar bola, molha, pronto, molha, não vai rimar com sonetilha, embora as duas terminem com lhá, porque você não considera a última sílaba, você considera da tônica até o final. Isso seria a rima. Em particular, quanto à rima, existem classificações, né? Existem aquelas rimas perfeitas, que as palavras têm a mesma escrita e a mesma sonoridade. Existem rimas onde você tem a mesma escrita, mas a sonoridade varia. Em uma palavra é aberta, a vogal, na outra palavra a vogal é fechada. Isso aí funciona muito, assim, a gente vê muito em poesias clássicas, em sonetos, mas no cordel isso geralmente é evitado, porque ele tem muito da oralidade, então a sonoridade é muito importante, né? A gente não coloca isso de aberto e fechado, tem que ter a mesma sonoridade para rimar. E tem aquelas rimas que são mais imperfeitas, né? Que tem
Tem muitos cordelistas que são contra o uso desse tipo de rima. É tipo vivo e livro, né? Pode ser parecido, mas tem diferença. Ou você pegar entonações, assim, formas de falar populares e forçar a rima com outras palavras. Tipo, eu não tenho um exemplo agora. Mas, enfim, são recursos que, se a gente usa, tem que estar preparado, porque vai ter quem critique esse tipo de uso e que defenda que a rima tem que ser perfeita. Na poética, de modo geral, existe aquela rima, a rima rica, que é a rima entre palavras que, além de serem perfeitas em escrita, elas são de classes gramaticais diferentes. Um é substantivo, o outro é um advérbio, apesar de serem muito parecidas, né? A rima funcionar perfeitamente nelas. E seria uma rima rica. No cordel eu não tenho visto tanto uma preocupação com isso, até porque trata-se de uma poesia muito longa. Geralmente, digamos, se você pegar um cordel de 32 estrofes, que seria cordel, acho que de tamanho mediano. Não é tão pequeno, mas também não é tão grande. Se você for para romance de cordel, você vai ter mais de uma centena de estrofes. Mas digamos que você tenha 32 estrofes. Você vai ter ali quantas rimas, né? Você 30 em sextilhas, para ficar mais simples. Você vai ter 32 rimas, cada uma de 3 palavras. Algumas rimas vão se repetir. Por exemplo, uma terminação em ão, você pode ter uma estrofe no começo que usa essa rima, mas para frente pode ter outra. Você pode ter, digamos, umas 5 ocorrências, né? Umas 5 estrofes que rimam ão e ficam suficientemente afastadas uma estrofe da outra para ficar agradável de ler, né? Não parecer muito repetitivo. Então, se tem essa. Imagine você gerenciar 32 rimas, as rimas sendo entre 3 palavras, não só duas, para você gerenciar as classes gramaticais dessas 3 palavras. Isso assim, é meio maluco, né, de se pensar. Então, não tenho ouvido falar sobre isso. Agora, quanto à perfeição da escrita, das palavras, né, da grafia das palavras para a rima ser perfeita, eu vejo pessoas reclamando disso. A terceira característica dessa definição é a oração. Nesse caso, a oração tem a ver com a unicidade da poesia. Não está falando, não está se falando que a poesia tem que ter um teor religioso. O que se diz é que ela tem que ter uma estrutura, tem que passar uma ideia, assim. Se for uma narração, ela tem que contar uma história realmente. Se ela for abordando um determinado tema, né, para informar o leitor, ela tem que ter uma estrutura de introdução, apresentação do tema. Ou seja, ela tem que ter uma coerência, ela tem que ter uma linha, um encadeamento de ideia. A oração seria isso. Então, vamos para outra situação agora, né? O que seria um cordel sem métrica? Um cordel sem métrica seria aquele que os versos eles não têm tamanhos em termos de sílabas poéticas, né, previsíveis. Isso é interessante, no caso de poesia, de modo geral, é interessante você não confundir isso com o fato de usar mais de uma métrica. Existem poesias que usam mais de uma métrica e que é previsível isso na declamação. Um sem métrica é que você não tem previsão disso. E para os cordéis sem métrica, eu vejo 2 situações. Uma é quando a pessoa está começando a escrever, ainda não tem tanto conhecimento e tanto domínio assim para escrever cordéis, né, bem metrificados e tal. E aí a pessoa começa a falhar aqui e ali, e muitas vezes gostaria de escrever melhor. E quando aprende, acaba se corrigindo e mudando e passando a seguir uma métrica mais justa, né, mais acertada. Esse seria o primeiro caso.
O segundo caso que eu vejo são pessoas que são cordelistas, às vezes há muito tempo se produzem obras e que realmente não se preocupam com métrica por uma decisão, seja lá por que motivo for. Essas pessoas, eu tenho inclusive uns colegas cordelistas que são nessa linha, né? Essas pessoas tendem a desagradar muito os mais tradicionalistas e eu assim eu entendo a posição, né? Algumas não gostam de ter uma limitação e colocam versos assim que variam muito. Digamos, está escrevendo em 7 sílabas poéticas, de repente tem um verso que vai para 11 sílabas poéticas, outro logo em seguida vai para 4. Isso é, assim, como uma poesia, acaba sendo um pouquinho complicado de ler, né, de declamar. Eu não gosto de produzir poesias assim, eu acho bem mais legal quando tem uma métrica certinha, mas eu entendo as pessoas que seguem esse caminho, né, de ter uma métrica, assim, mais flexível, né? O, mas é isso, as pessoas que seguem essa linha, elas tendem a ter uma rejeição bem maior do pessoal tradicional, né? Os mais tradicionalistas da literatura de cordel. E, assim, e existe uma margem também de tolerância, né? Se você escreve cordel, você está aprendendo ainda, e você, em alguns versos, você não chega na métrica que é prevista para o cordel, mas você chega perto, quando há uma intenção, assim, que o leitor percebe a intenção da métrica, isso é bem diferente de um cordel que simplesmente abriu mão da métrica e fez coisas totalmente díspares nesse sentido. Então, o julgamento dessas pessoas, né, dos tradicionalistas, vai ser um pouco diferente nesses dois casos. E existem cordéis assim não clássicos, existem cordéis amadores nessa linha, né, que variam muito a métrica. Quanto um cordel sem rima, eu acho mais complicado. O que existe, e eu às vezes faço isso até, é um cordel que use rimas de outro tipo, assim, um pouco menos perfeitas. Depois de conhecer um bocado de rap, né, de ouvir rap, um rapper que me chamou bastante atenção foi o DK, que se você conhece a cultura do rap, você vai lembrar que ele é do ADL, aquele grupo Além da Loucura, e a poesia dele, os raps dele, ele coloca rimas assim muito assim, estranhas. Quando você vai ver, né, que são bem diferentes as palavras, não são muito longe de serem rimas perfeitas. E aí, pensando um pouco a respeito, eu concluí uma coisa, né? Quando a gente busca a rima perfeita, a gente acaba, muitas vezes, escrevendo estrofes previsíveis, que você começa a declamar, na metade você já sabe o que é que o autor vai colocar no final. Você já sabe para onde está caminhando aquela narrativa, só pelo começo. Isso pode dar uma segurança para certo tipo de leitor, mas para outro pode ser chato, né? Ficar meio que previsível demais, você quer ser surpreendido. Quando você usa esse tipo de rima que é imperfeita, é muito mais fácil você ser imprevisível, você surpreender o leitor. Então, hoje eu não vejo mais como tão negativas rimas desse tipo por essa questão. Elas dão uma imprevisibilidade maior. Agora, eu acredito que é bom sempre dosar as coisas, né? Não abusar muito. Que aí, assim, o segredo para muita coisa na vida está na dosagem, né? Na moderação. Agora, um cordel sem oração, né? O que seria? Seria uma coletânea de poesias transformada em um cordel de forma meio artificial. Seria você pegar várias estrofes e juntar sem ter muita relação uma com a outra. E isso é raro de se ver, né? É mais comum você ver isso quando se trata de cordéis, assim, numa linha parecida com autoajuda.
com desabafos, que você vai colocando ideias soltas, e continua sendo raro, né? Pelo menos eu não tenho visto muito esse tipo de coisa. O que eu, o que eu lancei já como cordel, que segue um pouco essa estrutura, é algo que não é bem um cordel, que é uma coletânea de sonetilhas, que eu publiquei como um livreto de cordel, embora não seja necessariamente um cordel. Mas se você partir para uma coletânea de sonetilhas, que é na verdade uma coroa, que é um formato que eu falei aqui em outra ocasião, né? Aí já muda um pouco, porque a tendência é que haja uma coerência, uma interligação entre tudo, né? Entre todas essas sonetilhas. É isso. Métrica, rima e oração uma das definições clássicas da literatura de cordel. Espero ter explicado o suficiente aqui, os três conceitos. E aí cada um tire as suas conclusões, veja o que dá para aproveitar do que eu falei.